Olá pessoal, professora Iraís por aqui do canal Gerador de Riqueza. Hoje eu trago para vocês mais um capítulo em audiobook do livro Pense e Enriqueça de Napoleão Hill. Então, se você ainda não assistiu os outros vídeos desse livro, vou deixar aqui acima nos cards para você. Antes de nós iniciar o nosso estudo, eu queria pedir para você não se esquecer de deixar seu like, compartilhar e principalmente de se inscrever no nosso canal, para que nós possamos dar continuidade aos nossos estudos. Vamos aos estudos? Passo número 4, em direção à riqueza. Conhecimento especializado. Sua instrução é o que você faz dela. Você achará o conhecimento que o conduzirá onde quer chegar. Não será preciso começar de baixo se seguir esse plano simples. Há duas espécies de conhecimento, o geral e o especializado. O conhecimento geral, por maior que seja em quantidade ou variedade, pouco serve para acumulação de dinheiro. As congregações das grandes universidades possuem em conjunto praticamente todas as formas de conhecimento conhecidas da civilização. A maioria dos professores tem pouco dinheiro. Especializam-se em ensinar conhecimentos, mas não se especializam na organização ou no uso do conhecimento. O conhecimento não atrai dinheiro, a não ser que seja organizado e inteligentemente dirigido através de planos de ação práticos. Com o objetivo definido de acumular dinheiro, a falta de compreensão desse fato tem sido fonte de confusão para milhões de pessoas que creem falsamente que conhecimento é poder. Nada disso. Conhecimento é apenas poder em potencial. Só se torna poder se for e quando for organizado em plano de ação definido e dirigido a um fim definido. Esse elo ausente em todos os sistemas de educação pode ser encontrado no fracasso de instituições educacionais em ensinar aos estudantes como organizar e usar o conhecimento depois de adquiri-lo. Muitos cometem o erro de presumir que, porque Henry Ford teve pouca instrução, não era um homem instruído. Os que cometem esse erro não compreendem o significado real da palavra do educar. Ela é derivada do latim educo, que significa eduzir, derivar, desenvolver. O homem educado nem sempre é o que tem abundância de conhecimentos gerais ou especializados. O homem educado é o que desenvolveu as faculdades da mente de tal modo que poderá adquirir o que deseja ou seu equivalente sem violar os direitos alheios. Suficientemente ignorante para fazer fortuna. Durante a Primeira Guerra Mundial, um jornal de Chicago publicou certos artigos nos quais, entre outras afirmações, Henry Ford era chamado de pacifista ignorante. Ford protestou contra as afirmações e processou o jornal por difamação. Em juízo, os advogados do jornal pleitearam uma justificação e chamaram Ford para depor com o propósito de provar ao júri que ele era ignorante. Fizeram-lhe muitas perguntas, todas com o fim de provar que, conquanto possuísse considerável conhecimento especializado referente à fabricação de automóvel, não passava de modo geral de um ignorante. Importunaram-no com perguntas como as que se seguem: quem foi Benedict Arnold? E quantos soldados mandaram os ingleses para os Estados Unidos para debelar a Revolução de 1976? Em resposta à última pergunta, diz Ford: não sei o número exato de soldados que os britânicos mandaram, mas sei que era consideravelmente maior do que o que voltou. Afinal,
Ford cansou-se dessa espécie de perguntas e, em resposta a uma especialmente ofensiva, debruçou-se, apontou o dedo para o advogado que a fizera e disse: se eu quisesse realmente responder à pergunta tola que o senhor acabou de fazer, ou qualquer outra que me foi feita, deixe-me lembrar de que tenho na minha mesa uma fileira de botões elétricos. Se aperto o botão certo, posso chamar a minha presença para auxiliar-me homens que podem responder a qualquer pergunta que eu queira fazer, referente ao negócio a que venho devotando os meus esforços. Tenha, pois, a bondade de me dizer por queira eu atravancar a cabeça com conhecimentos gerais para poder responder à pergunta se tenho homens à minha volta capazes de fornecer qualquer conhecimento exigido. Certamente havia muita lógica nessa resposta. O advogado ficou desconcertado. Todos no tribunal compreenderam que era a resposta, não de um ignorante, mas de um homem instruído. Todo homem que sabe onde encontrar o conhecimento de que necessita e sabe organizar esse conhecimento em planos de ação é um homem instruído. Com a assistência do seu grupo de mente superior, Henry Ford tinha em seu poder todo o conhecimento especializado de que a necessitava para capacitá-lo a tornar-se um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Não era essencial que tivesse os conhecimentos em sua própria mente. É fácil adquirir conhecimentos. Antes de ter certeza da sua capacidade de transmutar desejo em seu equivalente monetário, você precisa de conhecimento especializado sobre o serviço ou mercadoria que pretende oferecer em troca da fortuna. Talvez necessite de muito mais conhecimento especializado do que possa, por capacidade ou inclinação, adquirir. Nesse caso, sua fraqueza pode ser remediada pelo auxílio do grupo da mente superior. O acúmulo de grandes fortunas exige poder e esse é adquirido através de conhecimento altamente organizado e inteligentemente dirigido. Mas esses conhecimentos não precisam obrigatoriamente estar na posse do homem que acumula fortuna. O parágrafo anterior deve dar esperança e coragem ao homem que tem a ambição de acumular fortuna e que não possui a necessária instrução para ter o conhecimento especializado de que possa precisar. Às vezes, homens atravessam a vida sofrendo de complexo de inferioridade por não serem homens de instrução. O homem que sabe organizar-se e dirigir um grupo de homens de mente superior, possuidores do conhecimento necessário da acumulação de dinheiro, é tão instruído quanto qualquer um dos grupos. Thomas Edison só teve 3 meses de instrução escolar em toda a sua vida. Não lhe faltou educação e nem morreu pobre. Henry Ford pouco mais teve que o 2º ano primário. No entanto, saiu-se muito bem do ponto de vista financeiro. Conhecimento especializado é uma das formas mais difundidas e baratas de serviço que se possa encontrar. Se duvidar, consulte a folha de pagamento de qualquer universidade. Onde encontrar conhecimentos? Antes de mais nada, resolva o tipo de conhecimento especializado que precisa e o fim para o qual é necessário. Em grande parte, será seu objetivo principal na vida o fim pelo qual trabalha que irá ajudar a determinar o conhecimento exigido. Resolva essa questão. O passo seguinte exige que você tenha informações precisas sobre fontes de conhecimento fidedignas. Dessas, as mais importantes são a experiência e a educação própria. 2. Experiência e educação acessível através da cooperação de outros. Aliança da mente superior. 3. Colégios e universidades. 4. Bibliotecas públicas em livros e revistas em que pode ser encontrado todo o conhecimento organizado pela civilização. 5. Cursos especiais de treinamento em escolas noturnas e cursos domiciliares em especial. Ao ser adquirido o conhecimento, precisa ser organizado e aplicado para um objetivo definido através de planos práticos. O conhecimento só tem valor
pelo que se aproveita de sua aplicação a um fim útil. Se você pensa em instrução adicional, resolve primeiro qual o objetivo do conhecimento que procura, depois indague onde obter esse determinado tipo de conhecimento. Homens de sucesso em todas as profissões jamais param de adquirir o conhecimento especializado relacionado com seu principal propósito, negócio ou profissão. Os que os têm sucesso geralmente cometem o erro de acreditar que o período de aquisição de conhecimento termina ao terminar a escola. A verdade é que a instrução escolar pouco mais faz recaminhar a pessoa no sentido de aprender e adquirir conhecimento prático. A ordem do dia é especialização. Em verdade, foi salientada por Robert Moore, ex-diretor de colaboração da Universidade de Columbia, numa notícia de jornal. Especialistas mais procurados. Particularmente procurados por companhias de colocação são os candidatos que se especializaram em algum campo, diplomata em escola de conteúdo, concurso de contabilidade e estatísticas, engenheiros de todas as espécies, jornalistas, arquitetos, químicos e também dirigentes excepcionais e homens de atividade da classe adiantada. O homem ativo na universidade, cuja personalidade faz com que se dê bem com todos e que foi bem nos estudos, tem uma superioridade marcante sobre os estudantes estritamente acadêmicos. Alguns desses, por suas qualificações variadas, receberam inúmeras ofertas de cargos, alguns até em número de 6. Uma das maiores companhias industriais, a maior do ramo, ao escrever ao Sr. Moore uma relação de bacharelando promissores, diz: estamos interessados primeiramente em encontrar homens que possam fazer progressos excepcionais em trabalho de direção. Por essa razão, acentuamos as qualidades de caráter inteligente e personalidades muito mais que a de conhecimento específico. Propondo um sistema de aprendizado de estudantes em escritório, lojas e indústrias durante as férias de verão, o Sr. Moore declarou que depois de 2 ou 3 anos de colégios, todo estudante deveria ser convidado a escolher um curso futuro definido e parar se estava apenas passando sem nenhum propósito por um currículo acadêmico geral. Colégios e universidades devem encarar a consideração prática de que todas as profissões e ocupações agora exigem especialistas, disse ele, propondo que instituições educativas aceitem responsabilidade mais direta na orientação vocacional. Uma das fontes de conhecimento mais honestas e práticas acessíveis aos que precisam de instrução são os cursos noturnos que funcionam na maioria das grandes cidades. Os cursos por correspondência fornecem treinamento especializado em todos os lugares onde chega o correio norte-americano sobre qualquer matéria possível de ser ensinado pelo método de extensão. Uma das vantagens do estudo domiciliar é a flexibilidade dos programas de estudo que permite que se estude nos momentos livres. Outra vantagem do estudo domiciliar, se o curso for bem escolhido, é o fato de que a maioria dos cursos oferecidos por escolas de ensino domiciliar fornece generosos privilégios que consulta de valor inestimável aos que precisam de conhecimento especializado. Seja onde for que você more, pode aproveitar os benefícios. Estudos e autodisciplina. Tudo que se adquire sem esforço e sem gasto geralmente nos parece de menor valor, às vezes até sem valor nenhum. Talvez por isso é que aproveitamos tão pouco nossa maravilhosa oportunidade em escolas públicas. A autodisciplina, que se recebe de um programa definido de estudo especializado, compensa até certo ponto a oportunidade perdida, quando o conhecimento pode ser adquirido sem gasto. Escolas por correspondência são instituições comerciais altamente organizadas. Suas taxas de inscrição são tão baixas que são forçadas a insistir em pagamentos rápidos. Sendo obrigado a pagar, tenha o estudante boas notas ou más. O efeito é de seguir o curso até o fim, quando de outra maneira desistiria. As escolas por correspondência não insistem suficientemente nessa questão,
pois a verdade é que seus departamentos de cobrança constituem a melhor espécie de treinamento em decisão, rapidez e o hábito de terminar o que se começa. Aprendi isso por experiência. Há mais de 45 anos, matriculei-me num curso de propaganda por correspondência. Após 8 ou 10 lições, parei de estudar, mas a escola não parou de me mandar as contas. Além disso, insisti no pagamento que eu continuasse os estudos, quer não. Decidi que se tivesse de pagar pelo curso a que me obriguei legalmente, deveria completar as lições para aproveitar meu dinheiro. Achei na época que o sistema de cobrança da escola era bem organizado demais, mas aprendi mais tarde na vida que essa era uma parte valiosa do curso, pelo qual nada se cobrou. Sendo forçado a pagar, continuei e completei o curso. Descobri mais tarde que o eficiente sistema de cobrança da escola valera muito como dinheiro ganho por causa do aprendizado de propaganda que tão relutantemente terminei. Nunca é tarde demais para aprender. Temos em nosso país o que se diz ser o maior sistema de escolas públicas do mundo. Uma das coisas estranhas a respeito dos seres humanos é que só dão valor ao que tem preço. As escolas gratuitas dos Estados Unidos e as bibliotecas públicas gratuitas não impressionam as pessoas por serem gratuitas. Essa é a principal razão pelo qual tanta gente acha necessário adquirir instrução adicional depois de deixar a escola e ir trabalhar. É também uma das razões principais pelas quais os empregadores têm mais considerações para com os empregados que fazem cursos domiciliares. Aprenderam por experiências próprias que qualquer pessoa que tiver ambição bastante para desistir de parte do seu tempo livre para estudar em casa tem em si as qualidades que fazem um líder. Existe uma fraqueza nas pessoas para a qual não há remédio. É a fraqueza universal da falta de ambição. As pessoas, principalmente as assalariadas que reservam o tempo livre para estudo domiciliar, raramente ficam por baixo durante muito tempo. Sua ação abre caminho para a ascensão social, remove muitos obstáculos no caminho e conquista o interessante e o interesse amigo dos que têm o poder de encaminhá-lo para a oportunidade. O método do estudo domiciliar de instrução adapta-se de modo especial às necessidades dos empregados que acham, depois de deixar a escola, que precisam adquirir conhecimento especializado adicional, mas não dispõem de tempo livre para voltar à escola. Um engenheiro construtor, seguindo essa carreira até a depressão limitar o mercado a ponto de não lhe proporcionar a renda necessária. Fez um inventário de si mesmo, resolveu mudar a profissão para advogado. Voltou à escola e fez cursos especiais, preparando-se para advogado de partido. Completado o curso, passou nos exames e logo se pôs na profissão. Para dar informação completa e antecipar os hábitos do que dirão, eu não poderia ir à escola porque tenho família para sustentar, ou eu estou velho demais. Acrescentarei que com 40 anos e se casou ao voltar à escola. Além disso, escolhendo com cuidado curso altamente especializado em escola bem aparelhada para ministrar as matérias que lhe interessavam, completou em 2 anos o trabalho que exige aos demais estudantes de direito 4 anos. Compensa saber como comprar conhecimento. Contabilidade sobre rodas. Examinemos um exemplo específico. O vendedor de uma mercearia encontrou-se de repente desempregado. Tendo tido experiência anterior como guarda-livros, fez um curso especial de contabilidade, familiarizando-se com os mais modernos equipamentos contabilísticos de escritórios e começou a trabalhar por conta própria. Iniciando com um dono de mercearia para a qual trabalhara, antes fez contrato com mais de 100 pequenos comerciantes como guardas-livros por uma quantia mensal modesta. Sua ideia era tão prática que logo se tornou necessário organizar um escritório portátil num caminhão de entregas leves que equipou
as mais modernas máquinas de contabilidade. Agora ele